Evangelho segundo João, capítulo 4, nós vamos fazer a leitura a partir do versículo 48. O que está acontecendo aqui? Jesus, ele está fazendo um trajeto da Judéia para Galiléia, ele passa por Samaria, tem aquele diálogo com a mulher samaritana, que foi uma grande influência naquela ocasião, trazendo muitos a Jesus para ouvir a sua mensagem. Esses homens ouviram a mensagem de Jesus e creram nele. Jesus fica por 2 dias ali e depois ele parte. E o João narra que alguns galileus creram em Jesus, mas creram em Jesus por causa que viram os sinais que ele havia operado. Então, Jesus vai fazer uma certa objeção à fé destes homens, como se eles precisassem contemplar milagres para acreditar que Jesus é o Filho de Deus. E nisso, um moço chega até Jesus e diz: olha, o senhor precisa vir comigo antes que o meu filho morra. Desce antes que o meu filho morra, o senhor precisa me ajudar. E Jesus sabia também que o que levou este homem a ir a Jesus era exatamente os sinais que ele via. Então, Jesus vai ensinar este homem a ter uma fé diferente, a viver uma fé genuína. Então eu quero ler com você, tirar uma reflexão com base nessa história. João capítulo 4, versículo 48, está escrito assim: então Jesus lhe disse: se não virdes sinais e milagres, não crereis. Disse-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Disse-lhe Jesus: vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e foi-se. E descendo ele logo, saíram-lhe ao encontro os seus servos e anunciaram-lhe, dizendo: o teu filho vive. Perguntou-lhe, pois, a que hora se achara melhor, e disseram-lhe: ontem às 7 horas, às 13 horas. Se você tiver uma tradução mais atualizada, provavelmente você vai encontrar essa informação, às 13 horas, ou 1 da tarde. A febre o deixou. Entendeu, pois, o pai que era aquela hora a mesma em que Jesus lhe disse: o teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Quando aquele pai vai até Jesus, ele já vai com um método na sua cabeça. Ele pensa: não, ele vai até a minha casa, porque ele foi até a casa do Jairo. Ele vai até a minha casa, porque ele foi até a casa de Pedro. E então ele vai tocar no meu filho, porque eu sei que dele sai virtude que cura todos. Só que quando ele chegou até Jesus, Jesus vai dizer para ele: se você não vê sinal, se você não vê milagre, de maneira nenhuma você crê. E Jesus vai agir de maneira diferente naquilo que ele pensava. Ele vai dizer: eu não vou com você não, mas vai, o teu filho vive. Jesus liberou uma palavra. Jesus pronunciou uma frase: vai, o teu filho vive. E o texto diz: e ele creu na palavra que Jesus disse, e foi. Onde ele estava indo, alguém foi ao encontro dele e disse: olha, seu filho está bem. A saúde dele foi restabelecida. Não sei o que aconteceu, mas a febre o deixou. E aí o pai perguntou: mas que horas que ele ficou bom? Que horas que ele melhorou? Ah, era mais ou menos ontem, 1 da tarde. Aí ele se lembrou que foi exatamente na hora em que Jesus disse: vai, o seu filho vive. Curva sua cabeça, feche os olhos, por favor.
Senhor Deus e Pai Santo, Deus Todo-Poderoso, graças nós te damos mais uma vez, por estarmos aqui na tua casa, reunidos em teu nome, querendo, Pai, lhe prestar culto, te adorar, te reverenciar. E esse é o momento de nós ouvirmos a mensagem, ouvirmos a tua voz, a tua palavra. E mais uma vez eu coloco a minha vida nas tuas mãos, Pai, e suplico ao teu Espírito Santo que conduza esta pregação. O Senhor fale ao meu coração, ao coração dos teus servos, para que essa palavra produza edificação, para que essa palavra seja uma bênção na nossa vida. O Senhor abra o nosso entendimento, o nosso coração, para compreendermos aquilo que o Senhor tem a tratar conosco, Pai. Que assim seja feito, em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Pode sentar no seu lugar, por favor? O apóstolo João, ele começa a narrativa do capítulo 4, contando que Jesus ele está atravessando da Judeia em direção à Galileia, e ele vai por Samaria, uma cidade chamada Sicar, e cansado que estava, Jesus senta na fonte de Jacó, e vem ao seu encontro uma mulher que ficou conhecida como mulher samaritana. Então, Jesus pede que ela lhe dê água. Então ela reagiu dizendo: mas como sendo tu judeu me pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? E ela dizia isso porque os judeus e os samaritanos não se comunicam. E ali então Jesus inicia um diálogo, uma conversa, um bate-papo com ela, dizendo: olha, se você conhecer o dom de Deus e você soubesse quem é que está te pedindo água, você lhe pediria e ele te daria água viva. E aí Jesus começa a falar acerca da adoração, porque os samaritanos diziam que o lugar de adoração era o Monte Gerizim, mas o lugar em que os judeus adoravam era no templo. Os discípulos em que haviam ido comprar comida, de repente eles voltam e ficam surpresos com o fato de Jesus estar dialogando com uma mulher. E aquela mulher ficou tão impressionada com aquele diálogo, com aquela conversa, que quando os discípulos de Jesus chegaram, ela largou o seu cântaro e foi às pressas na cidade avisar para as pessoas que ela encontrou um homem que tem falado tudo aquilo que ela tinha vivido. Ela chega dizendo: olha, eu preciso que vocês venham, eu encontrei um homem que contou a minha vida por completo. Eu encontrei um homem que ele não é um homem qualquer, ele é um profeta, ele porventura é o Cristo. E os samaritanos, ao ouvirem o discurso dessa mulher, eles vieram até Jesus. E quando eles ouviram o discurso de Jesus, eles também ficaram perplexos. Eles deram crédito àquilo que Jesus havia feito. Se você observar ainda no capítulo 4, e versículo de número 41, está escrito assim: e muitos mais creram nele por causa da sua palavra. Qual era a origem da crença destes homens? Aquilo que Jesus havia dito. Presta atenção nisso. Porque a Bíblia diz em Romanos 10:17 que a fé ela vem pelo ouvir. Então João está narrando que os samaritanos creram em Jesus por causa da sua palavra. Aí veja o versículo de número 42. E dizia uma mulher: já não é pelo que disseste que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Agora percebe uma coisa: Jesus está em Samaria, junto à fonte de Jacó, ele fica um período de tempo dialogando com aquela mulher, fazendo revelações acerca do reino, tratando particularidades da vida dela, e ela ficou tão impressionada com tudo que trouxe homens de Samaria até Jesus,
E esses homens, ouvindo a palavra de Jesus, creram nele. É interessante observarmos que Jesus não fez um milagre sequer. Jesus não curou nenhum enfermo, não expulsou nenhum demônio. Até o momento, Jesus não fez nenhum sinal, nenhum prodígio, nenhuma maravilha sequer. E os samaritanos acreditaram nele por causa da sua palavra. Era essa a fé que Jesus procurava nos judeus. Se você observar a Escritura Sagrada, você vai perceber que as pessoas que chamaram a atenção de Jesus por causa da fé que tinham, eram exatamente os estrangeiros. Aquela mulher cananeia e aquele centurião de Cafarnaum, que deixou Jesus maravilhado, pois ele disse: eu sou um homem de autoridade, o Senhor não precisa, eu não sou digno de que entres em minha casa. Eu digo a este vai, ele vai, a outro vem, ele vem, basta apenas uma palavra e o meu criado sarará. E o texto diz que Jesus ficou maravilhado com a fé deste homem. Eu estou dizendo isso a você, para que você entenda que a fé dos samaritanos era o modelo de fé que Jesus procura nos homens. Pessoas que acreditam em Jesus por causa da sua palavra. Aqueles homens ficaram perplexos com o discurso de Jesus, com o seu sermão. Eles pedem para que Jesus permaneça ali por 2 dias, e 2 dias depois Jesus então continua a sua caminhada em direção à Galileia. E quando Jesus chegou na Galileia, os galileus foram até Jesus. Por que eles foram até Jesus? Porque eles viram os sinais que Jesus havia operado em Caná. Quando numa festa, Jesus transforma a água em vinho. E por causa deles terem visto o que Jesus havia feito, então eles vão até Jesus. E é exatamente nessa ocasião que Jesus vai fazer uma objeção à fé deles. Jesus sabia que não era essa a maneira ideal de se crer. Observe o que está escrito a partir do versículo 43. E 2 dias depois partiu dali e foi para a Galileia, porque Jesus mesmo testificou que um profeta não tem honra na sua pátria. Então, como Jesus nasceu em Belém da Judéia, e ele foi criado em Nazaré, quando você lê Lucas 4, Jesus é rejeitado pelos nazarenos. Ele sai então de Belém da Judéia, ele vai para a Galileia. Quando você lê Mateus 21:11, o texto diz que Jesus era chamado profeta da Galileia. Então, os galileus, eles foram receptivos à chegada de Jesus. Mas olha o que está escrito no versículo de número 45. Chegando, pois, a Galileia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que fizeram em Jerusalém no dia da festa, porque também eles tinham ido à festa. Por que os galileus receberam Jesus? Porque eles contemplaram o milagre que Jesus havia feito. Porque eles foram testemunhas oculares do milagre que Jesus havia feito. Então, o que levou este povo a Jesus, a recebê-lo, foi exatamente o fato de terem visto o que Jesus fez. Mas Jesus não confiava neles. Se você voltar aqui para o capítulo 2, volta aqui para o capítulo 2 de João, versículo 23... Olha o que está escrito, João 2:23. E estando ele em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa, muitos, vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Então presta atenção aqui. Os samaritanos creram porque ouviram a palavra de Jesus. Os galileus creram porque viram os sinais que Jesus havia feito. O
fato deles perceberem, contemplarem os milagres que Jesus fazia, então eles acreditavam, igual João 11:45, quando aqueles homens que criticaram Jesus, dizendo, olha, ele curou muita gente, não podia ter curado Lázaro. Aqueles homens, quando viram Jesus ressuscitar Lázaro, que estava morto fazia 4 dias, então eles creram. Mas por que eles creram? Porque eles viram. Então perceba, estando ele em Jerusalém pela Páscoa durante a festa, muitos, vendo os sinais que fazia, creram no seu nome, mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia, e não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia do homem. Você percebeu que os samaritanos acreditaram em Jesus por causa da sua palavra? Já os galileus acreditavam em Jesus por causa dos sinais que viam, e Jesus não confiava neles. Porque, infelizmente, nós temos a facilidade e a tendência de acreditar naquilo que está diante dos nossos olhos. Nós temos esse vício. Jesus ficou cerca de 3 anos e meio ensinando os seus discípulos que ele deveria ser entregue, seria julgado, castigado, sentenciado, morto, mas que ao 3º dia ele iria ressuscitar. Só que quando a ressurreição de fato acontece, os discípulos custaram a acreditar. Eles estavam reunidos no cenáculo com medo, preocupado, temendo sofrerem retaliações da parte dos judeus. E aí de repente Jesus aparece. Vai comigo aqui para João capítulo de número 20. Evangelho segundo João capítulo 20. Veja o que está escrito no versículo de número 19. Está escrito assim: chegada pois a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos com medo dos judeus se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Quando Jesus aparece, os discípulos se alegraram, porque eles viram que era o Senhor. É óbvio que eles sentiram uma tranquilidade, uma paz. Só que quando isso acontece, Tomé não estava junto. E dali a pouco Jesus se retira e Tomé chega, e eles vão dizer: Tomé, ele ressuscitou, ele apareceu entre nós, ele esteve aqui. Só que Tomé só acreditava naquilo que via. Então Tomé vai dizer: se eu não ver os sinais dos cravos nas suas mãos, e se eu não colocar o meu dedo do seu lado, de jeito nenhum eu vou acreditar. De maneira nenhuma eu vou crer. Versículo de número 24, observe. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: se não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão do seu lado, de maneira nenhuma o crerei. Eu não acredito. Como que ele ressuscitou? Eu não estou vendo ele. Ele não está diante de mim. Vamos passar um período de 8 dias. E então Jesus aparece mais uma vez e vai direto em Tomé. Tomé, olha, versículo de número 26, diz assim: e 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe-na no meu lado.
não sejas incrédulos, seja crente. Por que Jesus está dizendo isso a Tomé? Porque quem necessita contemplar visualmente para crer é incrédulo. Quem anda à procura de sinais, prodígios e milagres é incrédulo. Jesus está dizendo a Tomé: Tomé, você só acredita porque você está vendo. E você não deve ser incrédulo. Você deve ser crente. A fé que agrada a Deus é exatamente assim. A fé que agrada a Deus é a fé daquela pessoa que acredita naquilo que ela não vê. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, Paulo escreveu que nós andamos por fé e não por vista. E a Bíblia diz em Hebreus 11:1 que a fé é a certeza daquilo que se espera e a prova daquilo que não se vê. Jesus vai chegar a Tomé e vai dizer: põe a sua mão aqui, põe o seu dedo aqui. Não seja incrédulo, seja crente. Qual é a reação de Tomé? Deus meu e Deus meu. Deus meu e Senhor meu. E olha o que Jesus vai dizer a Tomé, versículo 29. Disse-lhe Jesus: por que me viste, Tomé? Creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Bem-aventurados é aqueles que não contemplaram fisicamente, aqueles que não viram, mas apesar de não terem visto, acreditam. A fé que agrada a Deus é assim. Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e é recompensador daquele que o busca. Todas as vezes que você pede sinal, todas as vezes que você pede para Deus te mostrar, todas as vezes que você quer estar diante de algo para você ver e contemplar literalmente com os seus olhos, você está dando uma prova da sua incredulidade. Você está mostrando que a sua fé é como a fé de Tomé. Então Jesus olha para os galileus e sabe que aquele alvoroço, aquela recepção, era pelo fato deles terem visto aquilo que Jesus havia feito. Agora para pensar na nossa geração. As pessoas caçam milagres. As pessoas procuram isso. Elas vão atrás. As pessoas, elas simplesmente desprezam o que Jesus ensinou, o que Jesus falou, e vivem como os galileus. Não medem esforços, estão à procura de sinais, prodígios, e aí eu tenho que bater de novo nessa tecla, porque a grande responsabilidade disso tudo é dos ministros, dos homens que ensinam, que espiritualizam a ganância, que divinizam o homem e humanizam a Deus, e trazem para a igreja a convicção de que o homem é aquilo que na verdade ele não é. E muitas vezes criam estímulos, criam propósitos, planta no coração das pessoas que o milagre vai acontecer, planta no coração das pessoas que a porta vai abrir, plantam no coração das pessoas que o sobrenatural vai acontecer, e o resultado disso é a expectativa gerada no coração de alguém. E a expectativa pode gerar uma ansiedade irracional, tendo como fim o desvio da suposta fé. E você há de concordar comigo que a quantidade de pessoas que abandonaram a fé que tinha é grande. Porque essas pessoas um dia fizeram propósitos, campanhas, promessas, e trouxeram envelopes, trouxeram recursos, vieram há 7 semanas, e seguiram toda a cartilha, cumpriram toda a liturgia, fez tudo o que foi exigido a fim de alcançar aquilo que buscava, mas de repente percebeu que não aconteceu nada.
A doença não foi embora, a porta não se abriu, a família continua de mal a pior, o bolso não encheu de dinheiro. E infelizmente, amados irmãos, a desculpa que estes homens dão é sempre a mesma: faltou fé, não é o tempo de Deus, ainda não chegou a hora. Eu preciso que você pare e pense um pouco nisso. Porque a ideia de Jesus é mostrar que a fé deve ter base naquilo que Ele fala, não naquilo que Ele fez, não nos sinais que Ele operou. E quando você olha para os líderes responsáveis que foram influências na igreja do primeiro século, você vai perceber que eles mesmos faziam alertas, dizendo que os últimos dias seriam dias trabalhosos. Porque muitos iriam dar ouvidos a doutrinas de demônios, iriam acreditar num falso evangelho. Gálatas 1:8, Paulo vai dizer: olha, se alguém anunciar um evangelho modificado, diferente, um outro evangelho, então seja esse evangelho considerado maldito. É chato ouvir isso toda hora, mas é uma realidade. As pessoas condicionam a sua caminhada com Deus a um milagre que pode ou não acontecer. Então os homens marcam o dia para Deus operar. O dia de cura é sexta. Elas marcam dias para Deus realizar um milagre. O milagre urgente é na quinta. Elas escolhem o dia para Deus operar a libertação. A libertação é sexta. Quando na verdade a missão da igreja nessa terra é anunciar o evangelho de Jesus Cristo, é pregar a boa notícia. Por isso que Paulo dizia em 2 Timóteo capítulo 4, a partir do versículo 1, eu te encorajo, conjuro-te pois, que pregues a palavra em tempo, fora de tempo, corrigindo, aconselhando, repreendendo, com toda longanimidade e doutrina, porque chegará um tempo em que as pessoas não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichões nos ouvidos, vão desviar os ouvidos da verdade, amontoando para si homens, doutores, que falam aquilo que elas querem ouvir. As pessoas vão se voltar às fábulas, aos misticismos. Eu sei que você já entendeu bem, mas vamos ao texto, 2 Timóteo capítulo 4. Versículo de número 3, diz assim: porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias cobiças, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Ou seja, o que Paulo está dizendo? Timóteo, eu te encorajo que você pregue a palavra de Deus em tempo e fora de tempo, com sabedoria, com mansidão, com doutrina, porque vai chegar uma hora que o negócio vai estar complicado, Timóteo. Vai chegar uma hora que as pessoas não vão suportar a sã doutrina. Como assim? Ninguém suporta ouvir falar de fugir da aparência do mal, de quem quer seguir a Cristo, nega a sua própria vontade, toma a sua cruz e siga. Ninguém quer ouvir uma mensagem de exortação, onde a palavra que Jesus prega confronta a consciência pecaminosa do homem. Isso é chato, isso não atrai ninguém, isso não enche igreja. Você não vai ligar o rádio e ouvir a igreja chamando assim, ó, venha ouvir o evangelho da verdade para que você viva uma vida de paz com Deus. Não vai, porque isso não atrai pessoas. Então Paulo está querendo mostrar a Timóteo que nessa época as pessoas iriam desviar os ouvidos da verdade, iriam fazer o quê? Se entregar às fábulas, aos misticismos, iriam acreditar na astúcia da mentalidade humana que cria estratégias para atrair pessoas, que com sua criatividade
consegue colocar no coração da pessoa que ela tem que estar lá naquele local no devido horário. E você tem que ter maturidade para entender isso. Todo mundo aqui tem problema, sim ou não? Sim, e eu também tenho. Aí você liga o rádio, e aí está o homem dizendo, olha, venha, você que está com problema na família, você que tem problemas financeiros, você que está com problema na saúde, você que está desempregado, você que está com um casamento em crise, há um demônio agindo na sua vida, e eu vou expulsar esse demônio. O que o ouvinte pensa? Cara, eu tenho que estar lá, porque sou eu que tenho esse problema. Sou eu que vivo essas coisas. Então, criam-se datas, horários, e ai de Deus se ele não resolver a questão. Com essa astúcia, as pessoas buscam a Deus não por aquilo que Ele é, não por ouvir a sua santa palavra, mas por causa da promessa que foi feita. Então você tem que vir aqui 7 quartas, 7 sextas, 7 domingos na campanha da vitória, para Deus derrubar todos os seus gigantes. Então você precisa vir aqui porque Deus vai te dar de volta tudo que você perdeu. Então você precisa vir aqui porque Deus vai restaurar a sua saúde e você vai viver muito melhor do que antes. Isso gera nas pessoas expectativas. O problema é que quando essas coisas não se cumprem, as pessoas abandonam a Deus, abandonam a igreja. A astúcia que a atraiu não correspondeu à expectativa dela. Volta algumas páginas aí para a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 4. Eu uso esse texto para mostrar para você que a missão da igreja que prega o Evangelho é justamente confrontar a consciência pecaminosa do homem pela manifestação da verdade, mostrando ao homem que de fato Jesus veio fazer nessa terra. É isso que Paulo está falando acerca do seu ministério. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 1, diz assim: pelo que tendo esse ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Antes, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia. E o que é astúcia? A habilidade de enganar. Quando você lê Gênesis 3, que é onde o pecado entra no mundo, o texto diz que a serpente era a mais astúcia dos animais, a mais astuta dos animais que tinha, que Deus tinha feito. A astúcia é a habilidade de enganar. Então o que Paulo está dizendo? Não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus, e assim nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus, como? Pela manifestação da verdade. Ou seja, a nossa missão, o nosso ministério, Paulo está dizendo, é recomendar a consciência humana, não com astúcia, mas pela manifestação da verdade, mostrando a verdade, ensinando a verdade, não com manipulação, com astúcia, com falso evangelho, com falso Cristo apresentado por uma igreja que não é a igreja verdadeira. O problema é que é difícil ouvir isso. Quando você lê João capítulo 6, o texto mostra no início do capítulo Jesus multiplicando pães e peixes, deixando todo mundo estupefato com aquilo que havia acontecido. As pessoas começaram a dizer, um grande profeta se levantou entre nós. Mas no final do mesmo capítulo, Jesus está pregando. E quando Jesus começa a pregar, as pessoas vão dizer, é duro esse discurso. Quem é que pode ouvir isso? E desde então, muitos dos seus discípulos já não andavam com ele. Porque todos estavam desejosos, ansiosos em contemplar o milagre acontecer. Todos queriam ver as coisas sobrenaturais, mas ninguém acreditava no que Jesus falava. Não davam crédito ao seu discurso, ao seu sermão. Da multidão sobraram 12. Jesus vai dizer, vocês não vão? É então que Pedro responde,
para onde nós vamos, só o Senhor tem a palavra de vida eterna. Então presta atenção, Jesus, ele se opõe às pessoas que têm aquela fé, que precisam contemplar as coisas. Todas as vezes que você pede para Deus, para que Deus te mostre, e eu não digo com a intenção de te dar uma direção, mas que Deus prove alguma coisa para você, é a mesma coisa que você falar: Senhor, eu não sei viver pela fé, eu sou incrédulo, eu preciso ver para acreditar. Então assim eram os galileus, quando Jesus está caminhando da Judéia em direção à Galiléia, aqueles judeus que o receberam, Jesus não confiava neles. Por quê? Porque Jesus sabia que para continuar naquela fé, eles precisavam continuar vendo sinais. E as pessoas são assim: opa, aconteceu uma coisa boa, que é, arrumei um emprego, glória a Deus. Opa, fui curado, glória a Deus. Olha, a causa na justiça saiu, glória a Deus. Se essa mesma pessoa ficar um ano sem que aconteça algo do tipo, a fé dela já não é mais a mesma. Porque o que nutre a fé dessa tal pessoa não é a pregação do evangelho, mas aquilo que está diante dos olhos. Então vamos voltar lá para João, capítulo de número 4, e vamos continuar a leitura do texto, no versículo de número 46. Está escrito assim: segunda vez foi Jesus a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Jesus está em Caná, o oficial vem, e o seu filho está enfermo 25 quilômetros dali, em Cafarnaum. E esse moço veio até Jesus, porque ouviu as pessoas comentar ao seu respeito. Olha o versículo 47. Ouvindo esse que Jesus vinha da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte. Ou seja, esse cara percorre o trajeto de 25 quilômetros, ele vem até Caná e diz para Jesus: olha, meu filho está prestes a morrer, eu preciso de uma intervenção imediata sua, eu preciso que o Senhor desce, que o Senhor venha comigo, antes que o meu filho morra. E então Jesus vai dizer para ele o que está escrito no versículo de número 48, observe: se não virdes sinais e milagres, não crereis. O que Jesus está querendo dizer para ele? Eu sei que você veio até aqui, porque você pensa exatamente igual aos galileus. Se não verem sinais e se não verem milagres, vocês não vão acreditar. E a ideia de Jesus a partir de então é mostrar como deve ser a fé do crente. A fé do crente precisa ser incondicional àquilo que está diante dos olhos, porque nós andamos por fé e não por vista. Então, o que Jesus vai fazer? Jesus não atende o pedido dele. Jesus não age como ele esperava. Provavelmente ele chegou até Jesus com a ideia de que, assim como Jesus foi até a casa de Jairo, que era um líder principal da sinagoga, e ressuscitou a sua filha, talvez ele chegou até Jesus pensando: puxa, ele foi na casa de Pedro e restaurou a saúde daquela mulher doente. Ele foi na casa de Zaqueu e ele salvou toda a família de Zaqueu. Então eu vou pedir para ele vir na minha casa, e certamente ele descerá comigo e a saúde do meu filho será restaurada. Só que Jesus não agiu assim. Jesus não atendeu a expectativa dele. Então Jesus vai ensiná-lo a viver pela fé. Olha o que está escrito no versículo de número 49. Disse-lhe o oficial: Senhor, desce antes que o meu filho morra. Disse-lhe Jesus: vai, o teu filho vive. Ao invés de Jesus se locomover, sair de onde está, caminhar os 25 quilômetros onde estava o filho do oficial,
Jesus vai liberar uma palavra. Jesus vai dizer assim: pode ir, o teu filho vive. E a partir do momento em que ele ouviu essa declaração de Jesus, cabia a ele acreditar ou não. Ele poderia dizer: mas como assim? Não, mas eu não vim aqui pedir para o senhor falar isso, não. O senhor precisa ir comigo. O senhor precisa ir até a minha casa, meu filho vai morrer. Jesus olhou para ele e disse assim: vai, o teu filho vive. Jesus liberou uma palavra. E aí você precisa parar e pensar. Porque a Bíblia diz em Isaías 55:10, que assim como a chuva e o orvalho descem do céu e regam a terra, produzindo pão ao que colhe, a semente ao semeador, e assim como a chuva e o orvalho descem do céu e para lá não voltam, assim é a palavra que sai da boca de Deus, ela não volta vazia. A Bíblia diz em Jeremias 1:12 que Deus vela pela sua palavra para fazê-la cumprir. E é isso que você precisa parar e pensar. Porque já me perguntaram: pastor, aqui não tem culto de cura? Quem dera eu ter o privilégio de falar: Deus, é hoje que tu vai curar esse cara. E se não curar, nós vamos conversar. Quem dera se eu pudesse falar assim: Senhor, está vindo um pessoal aí, vai lá, manda fogo lá, liberta, faz. Eu não posso fazer, e homem nenhum pode, e quem faz é mentiroso. As pessoas podem criar todo o misticismo, todo o pragmatismo, toda a liturgia. Só que você precisa entender uma coisa: quando Jesus abre a boca para falar, quando Jesus prega, quando Jesus ensina, a palavra que sai da sua boca não volta vazia. Jesus disse assim para ele: vai, o seu filho vive. Eu vou mostrar para você porque aqui, nessa humilde congregação, nós não precisamos agendar nada para Deus trabalhar. Talvez você ainda não percebeu, mas nós temos pessoas aqui que já me procuraram para contar testemunhos de situações que viveram, que até eu fiquei surpreso. Mas em nenhum momento eu fiz promessas em nome de Deus. Eu nunca estimulei ninguém a usar uma fé irracional. E a única coisa que eu procuro fazer com zelo e dedicação é aproveitar esse mínimo tempo que nós temos para pregar o Evangelho. E enquanto nós dedicamos o tempo em falar com fidelidade o que está escrito na palavra, eu acredito que Deus age. Quando a terra era sem forma e vazia, como é que Deus começou a restaurar? Disse Deus: haja luz, e houve luz. Com o poder da sua palavra, Deus começou a dar forma àquilo que era caótico. O Salmo 33, versículo 9 diz: Ele mandou e tudo se fez, ordenou e logo tudo apareceu. Ou seja, quando a palavra de Deus está sendo pregada, quando a palavra de Deus está sendo ensinada, Deus, Ele começa a agir no meio do povo. Olha o que está escrito no Salmo 107. Salmo de número 107. Versículo de número 20, presta atenção nisso. Pastor, quanto que é culto de cura? Quarta, é sexta, é domingo? Irmão, todas as vezes que você vier aqui e a palavra estiver sendo pregada, pode ser que seja esse o dia que Deus escolheu para te curar. E pode ser que não. Olha o Salmo 107, versículo 20, diz assim: enviou a sua palavra e os sarou, e os livrou da sua destruição. Enviou a sua palavra e os sarou. A pessoa às vezes está na igreja doente emocionalmente, doente espiritualmente, indo de mal a pior até fisicamente, mas ela está aqui. De repente ela ouve uma pregação, ela ouve uma palavra e Deus mexe com ela, porque a fé vem pelo ouvir. Presta atenção. Quando você está ouvindo a palavra de Deus, Deus está mexendo no seu interior. E às vezes a pessoa acredita naquilo.
ela acredita aquilo como uma mensagem de Deus para ela, aquilo mexe. De repente a saúde emocional restaurada, saúde sentimental restaurada, saúde espiritual restaurada, e até a saúde física Deus pode curar através da sua palavra. Por isso que Jesus disse para ele: vai, o teu filho vive. Jesus não precisou dizer para ele: passa no médico, passa na farmácia, vai até o sacerdote. Não, vai, o seu filho vive. Por que nós não fazemos culto de cura? Ou melhor, de libertação? Por que eu não chamo ninguém aqui para frente? Começa a falar um monte de nome: Exu Caveira, Maria Mulambo, Sete Saias. Você já viu um nome desse escrito na Bíblia? Eu também não. Esses nomes de demônios, isso vem do terreiro. Então as pessoas criam situações para que entidades sejam invocadas num culto que deveria ser 100% oferecido a Deus. E aí o culto que é oferecido a Deus, de repente o diabo toma espaço, porque o inteligente pregador, ele ainda faz questão de entrevistar o bicho ruim. Onde é que Deus é glorificado nisso? Você precisa entender que a libertação não vem por oração forte. A libertação não vem quando o pastor põe a mão na cabeça, fica rodando, falando o nome de 250 demônios, de 250 trabalhos, de despacho, consagração, sei das contas. Não, não, não. Olha o que Jesus diz em João capítulo 8. Evangelho segundo o apóstolo João, capítulo 8. João capítulo 8, versículo de número 31. Olha o que Jesus disse. Jesus dizia... Não, vamos dizer o 30, porque é conveniente com a mensagem. Versículo 30. Dizendo ele essas coisas, muitos creram nele. Por que muitos creram nele? Porque viam os sinais que ele operou? Não, porque ele dizia essas coisas. Muitos creram nele. Versículo 31. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não é a corrente de oração, não é a oração forte, não é a campanha da quebra de maldição, não. Se vocês crerem na minha palavra, vocês verdadeiramente serão os meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não precisa trazer foto para pôr no altar, não precisa. Que verdade? João 14,6 ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 17,17, Jesus orava dizendo: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Eu não preciso marcar culto para libertação, basta eu fazer você conhecer a verdade, entender a verdade. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 19, diz assim: prometendo-lhes liberdade, sendo eles servos da escravidão, porque do qual o tal se faz vencido, do tal faz-se também servo. O que ele está querendo dizer? Se eu sou vencido pelo vício da droga, então eu sou servo da droga. Se eu sou vencido pelo desejo da bebida, então eu sou escravo da bebida. Aí ele diz, no versículo 20, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não é pela técnica do pregador, não é pela liturgia da igreja. Então o que Jesus está fazendo? Jesus poderia olhar para aquele homem: olha, desce antes que o meu filho morra, então vem 7 quartas, 7 sextas. Desce antes que o meu filho morra, toma um envelope e faz uma oferta de sacrifício que Deus vai bradar do céu para te ajudar. Não, Jesus vai liberar uma palavra e vai dizer: vai, o seu filho vive. Não precisou agendar nada. Quando aquele homem ouviu isso, vamos voltar lá para João 4. Evangelho segundo João, capítulo 4.
Está escrito assim, versículo 50. Disse-lhe Jesus: vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse, e foi-se. Presta atenção nisso aqui. Quando aquele homem chegou até Jesus, o que Jesus falou para ele? Se vocês não verem sinais e milagres, de maneira nenhuma vocês vão crer. Eu tenho uma fé diferente para te apresentar. Eu tenho uma maneira diferente de você viver daqui para frente. Você não vai viver mais de acordo com aquilo que está diante dos olhos. Vai, o teu filho vive. O texto diz na sequência que aquele homem creu na palavra de Jesus, assim como os samaritanos. E olha que coisa maravilhosa. Qual é a prova que ele creu naquilo que Jesus disse? Ele foi. Qual é a prova que eu acredito na mensagem do Evangelho? Eu me esforço para viver em concordância com aquilo que eu aprendo. Não adianta falar que crê. Você pode procurar qualquer igreja, qualquer religião, qualquer lugar, até um ateu é capaz de falar que crê. A questão é as nossas ações em relação àquilo que cremos. A questão é quando nós nos comportamos, quando nós ouvimos o que Jesus fala. Quais são os esforços que nós empregamos para colocar em prática aquilo que nós aprendemos? É fácil falar que crê, irmão. Todo mundo crê. Ele poderia dizer: eu creio, eu tomo posse da vitória, eu creio, em nome de Jesus, amém. Mas vamos comigo. Ele poderia dizer: não, eu creio nesse milagre, vai acontecer, mas vamos lá, faz esse favor. Qual é a prova que ele creu? Jesus falou: vai, o seu filho vive. Ele foi. Ele partiu. E aí você tem que parar e pensar numa coisa. Olha a sequência do texto. Versículo 51. E descendo ele logo, saíram-lhe ao encontro os seus servos e lhe anunciaram, dizendo: o teu filho vive. Quando ele ouviu a mensagem de Jesus que disse: vai, o teu filho vive, ele não sai de imediato. Para começar a percorrer esse trajeto de 25 quilômetros, ele espera até o dia seguinte. E dali a pouco os seus servos vão ao seu encontro e trazem a notícia que ele mais esperava. Qual? O seu filho está bem. Ele está curado. Não sei o que aconteceu, mas a febre o deixou. Ele não está mais entre a vida e a morte. A saúde dele foi totalmente restaurada. Então, quando você aprende a viver a fé com base naquilo que Jesus fala, as notícias boas vão chegar para você também. A tempestade pode durar um tempo, mas depois vem a bonança. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. O dia mau pode acontecer, pode haver perda sim, pode ter dor, pode ter lamento sim. Mas quando a sua confiança está em Cristo, quando você vive com base naquilo que Ele ensina, o dia bom vai chegar. E olha que coisa linda. Se você observar o versículo 52, está escrito assim: perguntou-lhe, pois, a que hora se achara melhor. Ah, meu filho está vivo, que bênção. Que horas que ele melhorou? Que horas que ele ficou melhor? Versículo de número 52. E disseram-lhe: ontem, às 7 horas, a febre deixou. Por isso que eu disse para você, que ele não parte de imediato para caminhar os 25 quilômetros. Ele vai no dia seguinte. Agora pensa, quando alguém está numa situação de emergência, ele não tem tempo a perder. Quando ele ouviu Jesus dizendo: vai, o seu filho vive, ele descansa. Ele deixa para voltar no dia seguinte. Ele não parte imediatamente, meu irmão. O que Deus nos oferece de maravilhoso com a sua palavra é o descanso. Ele diz: vinde os cansados, os oprimidos, os sobrecarregados, e eu vos aliviarei.
Tomai sobre vós o meu jugo e aprendam de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ele deixou para partir no dia seguinte. Por quê? Porque ele creu naquilo que Jesus falou. Ele caminhava, ele voltava para casa no dia seguinte, os homens trouxeram a notícia: olha, seu filho vive, seu filho está bem, está restaurado, a febre deixou. Mas que horas que isso aconteceu? Que horas que ele ficou bom? Versículo de número 52, no finalzinho. Às 7 horas a febre o deixou. Era mais ou menos 1h. Aí olha o versículo 53. Entendeu, pois, o pai que era aquela hora a mesma em que Jesus lhe disse: o teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Ou seja, quando a notícia chegou, o pai perguntou: mas peraí, que horas que ele ficou bom? Ah, era mais ou menos 7, 1h. Na hora ele pensou: foi exatamente a mesma hora que Jesus falou: vai, o teu filho vive. E é isso que me faz acreditar. Quando nós buscamos a Deus com sinceridade, com lealdade, com fidelidade, meu irmão, nós não precisamos marcar dia e hora para Deus agir, porque é Ele que decide quando vai fazer, é Ele que decide a maneira como vai fazer. O que Deus espera de mim? Uma fé genuína, uma fé incondicional àquilo que está diante dos meus olhos. O que Deus espera de mim? Que eu esteja o tempo todo olhando para Ele, que é o autor e consumador da minha fé. Como Estevão, lá em Atos capítulo 7, sendo apedrejado por homens que rangiam os dentes contra ele, ele olhava para o céu e dizia: eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem que está à direita de Deus. Sendo apedrejado, ele olhava e contemplava a grandeza de Jesus. Para concluir, eu quero dizer para você uma coisa: se você espera ver as coisas para acreditar, talvez você não esteja bem como imagina estar. Sabe por que eu estou pregando isso hoje? Porque eu amanheci o dia sendo questionado por pessoas que eu pastoreei em uma certa ocasião, e eu disse: olha, você não aprendeu nada durante o tempo que nós congregamos juntos. Eu não preciso seguir uma cartilha, cumprir algumas regras, seguir uma liturgia para alcançar algo da parte de Deus. Bem claro para você que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Malaquias 1,6, Deus diz: eu sou o Senhor e não mudo. Ele continua curando, libertando, salvando. Ele prospera quem Ele quer. Mas a questão é que a proposta do Evangelho não é essa. O sangue de Jesus não foi derramado para encher nosso bolso. O sangue de Jesus não foi derramado. O símbolo do cristianismo é uma cruz e não uma escada para subir na vida. E as pessoas vão se decepcionando, ficando pelo caminho, porque a fé dela é como a fé dos galileus. Eles só acreditam naquilo que eles veem. E o que Jesus quer nos ensinar é aprendermos a depender da palavra que sai da sua boca. E a prova que nós acreditamos nisso é quando nós vivemos de acordo com aquilo que Ele fala. Ele diz: vai, o teu filho vive, então eu vou. Ele diz: não vai, então eu não vou. Ele diz: faça, então eu faço. Ele diz: não pense, então eu devo pensar. Ele diz: é assim, então é assim. Assim eu mostro que eu acredito naquilo que Ele fala. A nossa fé, o nosso desafio como servos de Deus nessa nossa geração é dobrar os joelhos, passar horas orando, buscando, suplicando a Deus, e terminando a oração em lágrimas, levantar e olhar para a direita, olhar para a esquerda e perceber que nada ao nosso redor mudou, mas ainda assim nós continuamos acreditando, ainda assim nós continuamos buscando. Por quê? Porque a nossa fé não está condicionada àquilo que Deus pode fazer. E torno a dizer, o que Deus tinha de fazer de mais importante por mim e por você, Ele já fez, que é enviar o seu Filho para morrer pelos nossos pecados, nos oferecendo de graça a salvação e a redenção que há em Cristo Jesus. Toda a igreja de pé, por favor.